Irmãos, nós estamos neste novo ano e aprendendo neste novo ano o que é sermos completos de fato e de verdade. O que é sermos o que, irmãos? Completos de fato e de verdade. Você sempre vai encontrar vazio na sua vida. Sua vida, minha vida, nossas vidas, elas sempre serão vazias enquanto nós tentarmos buscar em coisas ou em pessoas o significado delas. Mas quando a gente aprende e entende que nossa vida só é completa por meio de Jesus Cristo, e talvez você ouve isso pela primeira vez hoje e fala, peraí, minha vida só será completa se eu conhecer Cristo Jesus em minha vida. Eu declaro isso sobre a sua vida, não com as minhas palavras. Eu declaro isso sobre a sua vida com as palavras que o próprio Cristo Jesus declarou. Maomé, Buda ou qualquer outro que se declarou em todo o tempo, desde os primórdios até agora, ser algum Deus ou ser algum profeta, ninguém em toda a sua história declarou: eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Você pode procurar isso nos livros, você pode procurar isso em toda a história da nossa humanidade, de todas as sociedades, de todas as culturas. Você nunca vai ver ninguém que declarou: eu sou o caminho da verdade e da vida. Você pode ler o Talmud, você pode ler vários outros livros da antiguidade, e você não vai ver ninguém declarando palavras como essa. Você não vai ver ninguém declarando assim que poderia morrer por causa de outros. O apóstolo Paulo, ele diz que uma pessoa pode até morrer por a outra, você vai encontrar talvez, mas morrer por toda uma humanidade, morrer por todo aquele que nele crê, como ele mesmo declarou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cremos nesta vida eterna. Nós cremos que tudo novo se fará por meio de Jesus Cristo, a começar nessa vida. Porque é nessa vida que você toma a decisão por Jesus. Veja que os caminhos que me levam e que querem me levar e que querem te levar até Jesus placas de igreja, religiões, homens milagrosos ou intitulados líderes religiosos de uma nação. São dessas formas que querem me levar e te levar a Jesus. Mas ele mesmo declarou: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ele é o caminho. Não sou eu, o Tiago, que é o caminho. Não é a comunidade viva que é o caminho. Não é a igreja que você vai, não é a religião que você tem que é o caminho. O caminho é Jesus. E hoje nós vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 em diante, uma conversa que Jesus teve e explicando, e Mateus ali foi criterioso em narrar e registrar esse momento. Porque Jesus, ele vai falar de quem é prudente e de quem é insensato. Talvez você já conheça essa passagem bíblica, talvez você já saiba dela. Mas o teor dessa palavra é muito importante. Porque se eu quero ser completo, se você quer ser completa, aonde a sua vida está tendo significado? Aonde a sua vida está tendo sentido? Vamos ler o texto bíblico? Diz assim, a partir do versículo 24 em diante, assim diz. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 em diante. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos
E deram com o quê? Com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Até aqui a nossa leitura. Glória a Deus, irmãos. Então, Jesus aqui vinha falando sobre, ele vinha no Sermão do Monte, declarando, as suas palavras, dizendo a respeito da oração, dizendo sobre o que verdadeiramente na vida nós devemos nos preocupar, ensinando a perseverança na oração, falando sobre a vida das pessoas, do ser humano, sobre a árvore e seus frutos, que aí ele faz elas, Jesus falou muito por parábolas, então muitas das vezes ele usava objetos, coisas para dar exemplo, e aqui Jesus dá exemplo da minha e da sua vida como uma árvore que é para dar frutos, e ele fala sobre isso. E agora ele vai falar então dessa construção, de tudo o que ele havia falado. Ele fala que sábio é aquele que põe em prática tudo o que ele falou, tudo o que ele declarou em sua palavra. Então veja, o que Jesus declara em sua palavra é o nosso exercício de fé, é a nossa regra de fé, é a nossa prática, é tudo o que está na palavra de quem, irmãos? A Bíblia Sagrada. É através da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, que nós temos a instrução, o entendimento para as nossas vidas. E a palavra de Deus, nua e crua, me desculpe usar esse exemplo, nua e crua, ou seja, completamente revelada a mim e a você, é lendo e entendendo ela, que você vai saber o que Cristo Jesus tem para você. Ninguém pode trazer uma revelação que a Bíblia não a tenha. Ninguém vai trazer algo novo debaixo da terra, ou acima no céu, ou na terra, que possa contradizer, ou que possa dizer, não, eu estou trazendo algo novo que a Bíblia não tem. A palavra do Senhor vai nos ensinar, se alguém vier com esse tipo de pensamento, que essa pessoa seja anátema, que essa pessoa seja amaldiçoada, porque isso é uma heresia. Então tudo o que precisamos saber já está aqui na palavra de quem? De Deus. E aí Jesus ele começa então a contar sobre um prudente e um o quê? Insensato. Nessa história que Jesus conta, irmãos, nós podemos aprender que os dois constroem a casa. Os dois fazem o quê? Os dois constroem. Nós podemos ver nessa história o interessante, que os dois escutam. Quantos escutam? Os dois, eles escutam a palavra. Nós podemos ver que nessa história, os dois estão ali no mesmo lugar, nessa história que Jesus conta, estão ouvindo as mesmas palavras. Mas nessa história, o que muda aqui, irmãos, é as atitudes. É o que muda. É as atitudes. Você já deve ter ouvido ao decorrer da sua vida, quando filha, pequeno você era, seu pai e sua mãe falar assim, eu estou falando para você fazer assim, assim, assim. Aí passa um tempo, você foi, desobedeceu, aí você ouve aquelas palavras sagradas do pai e da mãe, eu não te ensinei assim. Quem já ouviu isso? Você já... O pai e a mãe ensinou tudo direitinho para nós, aí a gente vai lá e faz completamente o quê? O contrário. A gente vai ouvir dos nossos pais o quê? Eu não te ensinei assim. Porque falou de um jeito, explicou, ensinou, mas a atitude do filho, a atitude da filha foi o quê? Outra completamente o quê, gente? Assim são esses aqui que Jesus está usando o exemplo destes. Eles ouviram a palavra, foram construir suas casas, mas as atitudes deles foi de um construir sobre a areia e o outro construir sobre aonde? Sobre a rocha. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. Aonde minha vida e a sua é construída? Quais são os alicerces da minha vida e da sua? Eu já quero começar dando um exemplo. Se você coloca o alicerce da sua vida nos seus sentimentos, você vai ser abalado pelos seus sentimentos. Porque nós não só vivemos pelos nossos sentimentos, porque pare para perceber, se eu e você fosse viver pelos nossos sentimentos, talvez você estaria atrás das grades, eu estaria atrás das grades. Se nós fôssemos viver pelos sentimentos e vontades, talvez nem vivo você estaria. Se nós fôssemos viver pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos, talvez nem saúde intacta e boa você teria, porque se nós fôssemos agir em cima das nossas pulsações.
Mas muitas são as pessoas que constroem suas vidas em cima dos seus sentimentos, em cima dos seus princípios e de suas razões. Talvez você chegou até aqui com uma idade madura e fala: não, eu sou assim desde pequeno e nada muda. Mas você está pronto para ser talvez decepcionado a qualquer momento? Você está pronto para qualquer estigma seu, qualquer forma sua de viver cair por terra? Porque talvez você diz: eu sou a pessoa mais honesta possível. Quantos pais falam para os seus filhos assim? Para aqueles que já estão numa vida como de presidiário, lá falam: filho, eu nunca roubei. E o pai nunca te ensinou o quê? A roubar. E aí o filho ou a filha está preso por causa desta situação. Então, ou seja, aquele homem cresceu com aquela prudência de dizer: não, eu não roubo ninguém, não pego nada com ninguém e ensino isso aos meus filhos. Mas ele foi decepcionado por ver o seu filho ou por ver a sua filha fazendo o que não devia. Meu filho vai ser assim, minha filha vai ser assado. Não, ou então eu vou ser assim, eu vou fazer. Mas numa evolução dos seus sentimentos, num ódio, numa raiva, você foi lá e se viu fazendo aquilo que você declarou que não iria fazer. Você falou: não vou ser um homem para isso, não vou ser uma mulher para isso, não vou fazer. E aí quando você foi se ver, você já estava lá fazendo. Você já estava lá sendo aquilo lá. Então, irmãos, todos nós podemos ter princípios e razões e declarar palavras da nossa vida que quando a gente vai ver, isso cai por terra. Porque nós não somos absolutos em nada que fazemos. Nós precisamos daquele que é absoluto em tudo o que fez e faz, para que minha vida e a sua seja estruturada. E esse é Jesus. E quando ele fala aqui nesse exemplo sobre essa rocha é Ele. Deus é a rocha firme da nossa vida. E aí eu quero ler com você então, do início, vamos lá, versículo 24, vamos nos debruçar sobre o texto. Porque o que ouve essas minhas palavras e as o quê? É como um homem prudente, um ser humano, uma pessoa prudente que constrói a sua casa na rocha. É sábio, tem um entendimento porque ouviu e colocou em prática. Irmãos, entenda, se você quer uma vida verdadeiramente direcionada por Deus, você precisa colocar em prática o que você ouve das palavras de Deus. Irmãos, não é uma vida, não é uma religião, é Cristo que vivemos. É Jesus que vivemos, é por meio desse Deus vivo, soberano, que deu o seu próprio Filho, é por meio dele que vivemos, portanto é as palavras dele. Coloque-as em prática, para que você possa ver sua vida evoluir espiritualmente, materialmente, familiarmente. Não queira este Deus superficialmente, não queira uma vida superficial com Deus, não dá. Deus não pode ser um hobby para mim e para você, que de vez em quando eu falo com Ele. Deus não pode ser algo que está lá no meu quartinho de bagunça, que quando eu estou procurando, eu vou lá e já sei onde eu acho, porque está lá no meu quartinho de bagunça, então tudo o que eu uso, às vezes eu jogo lá. Deus não é esse. Deus não é uma religião, porque a religião não cabe Ele. A religião tentou representar Deus. Por causa da religião, pessoas morreram. Por causa da religião, pessoas mataram umas às outras. Por causa da religião. Mas quando nós aprendemos quem é o Cristo de fato, de verdade, a gente aprende a amar uns aos outros. Quando a gente aprende quem é Cristo de fato, de verdade, a gente aprende o que, irmãos? A amar uns aos outros. Então, aquele que ouve essas minhas palavras, irmãos, procure dentro do seu coração e da sua mente nessa manhã. Você tem colocado em prática a palavra de Deus? Você tem vivido esta palavra? Porque quando eu sou cheio de mim, quando você é cheio de si, quando nós somos cheios de nós mesmos, raramente a gente vai dar atenção para a palavra de quem? De Deus. Você não vai ter opinião para tudo. Você não vai ter decisões para tudo, porque nós somos limitados. Sem Deus, nós não somos. Aí tem um ditado, né, que as pessoas usam, que eu não suporto nem ouvir. Eu não suporto nem ouvir, mas a gente escuta porque é costume das pessoas dizer assim: se com Deus está difícil, imagina sem Ele. Não, irmãos, não. Esse ditado não existe. Com Deus não há nada difícil.
Com Deus não há nada impossível. Mas como você diz assim? Porque Ele mesmo nos ensinou que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Então Ele não escondeu nada de mim, de você. Não escondeu. Então a vida é de luta mesmo. A vida é do quê? Mas é por meio dele que a gente vence. É por meio dele que nossas vidas avançam. É por meio dele que sabemos olhar para a doença e ver que ele pode curar. É por meio dele que possamos olhar para a doença e através dela aprendermos alguma coisa. Problema familiar, sentimental, conjugal, financeiro. É por meio dele que a gente pode ter a ótica da verdadeira vida. Da verdadeira vida. É por meio dele. Então ele está dizendo, se você ouve, você vai construir a sua casa sobre o quê? A rocha. Irmãos, quem constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve e coloca em prática a palavra de quem? De Deus. Se você colocar em prática a palavra de Deus, sua vida será construída sobre o quê? E quem é a rocha? Glória a Deus, por isso que eu amo vocês pegam rápido. Jesus é essa rocha. É nele que construímos nossas vidas. É nele que nos alicerçamos. Mas aí vem aquele que não pratica. Não, vamos ainda no versículo 24. Caiu a chuva, transbordaram o quê? Os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Não caiu. Os problemas vêm para todo cristão. Todo crente em Cristo passa por problemas, mas a edificação dele que vai contar se ele vai permanecer, se ela vai permanecer. Irmãos, você pode fraquejar na fé, eu posso fraquejar na fé, mas o que não podemos é, quando nesse período de fraquejarmos na fé, é que nossas vidas estejam sobre a areia, como nós vamos falar daqui a pouco. Porque se você está fraco, Jesus te fortalece. Se você está pensando em desistir, Ele te dá força para você continuar, porque você está sobre a rocha. Então o que fortalece sua vida não é você, é Ele que fortalece você. Quando o apóstolo Paulo nos ensinou a declarar, tudo posso naquele que o quê? Todo mundo conhece essa frase virou para-choque de caminhão, essa frase virou adesivo, essa frase virou quadro na casa das pessoas. Tudo posso naquele que... Mas sabe o que ele está dizendo? Porque as pessoas só lêem um versículo, né? Mas ele está dizendo ali, posso passar fome porque Deus me fortalece. Posso estar enfermo porque Deus me fortalece. Posso estar triste porque Deus me fortalece. Então por isso que no final ele declara, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque a força não provém de mim, porque a força que provém de mim, de você, ela é limitada. A força que provém de mim, de você, acaba. A força que provém de mim, de você, tem um limite. E aí quando a gente se encontra só, e com esse limite esgotado, não tem mais para onde eu ir, aí você vê a sociedade caindo em colapso, depressão, você vê a sociedade caindo em colapso, suicídio. Você vê a sociedade caindo em colapso, virando andarilhos pela rua, porque não querem lidar com os problemas da vida, porque chegaram no seu limite. Mas eu quero dizer nessa manhã que se você chegou ou chegar ao seu limite, se você tem um entendimento do que é um prudente construtor, do que é construir uma vida sobre a rocha, não tema chegar ao seu limite, porque Ele é o seu sustento. Não tema chegar às suas fraquezas, não se importe, mas o que vão achar de mim? Eu estou fraco, eu não consigo. Não se preocupe, Ele é a rocha que vai dar sentido para a sua vida, levantar de novo. Levantar de novo. Não precisa se preocupar, porque você está construindo sua vida na rocha. Na onde, irmãos? Na rocha. Então, próximo versículo 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato. Insensato. E quem é um insensato? Vamos pensar um pouquinho, não tem vírgula aí, mas me permita colocar uma vírgula aí. Insensato, que não pensa, que age por impulso, que faz as coisas e depois deixa para pensar no que foi feito. Insensato. Vamos lá, agir sem pensar. Insensatos. Irmãos, não tem como eu e você, a cada domingo, a cada culto que estivermos, ouvindo a palavra de Deus, e permanecemos sendo pessoas insensatas. O tempo está passando.
O tempo vai avançando e sua vida, por causa da sua insensatez, por causa da minha insensatez, ela não vai ser construída em Cristo, porque eu estou ouvindo e está entrando por um ouvido e saindo por outro. Você já deve ter ouvido pessoas falar assim: olha lá, fulano é crente. Nossa, fulano é crente, vai na igreja daquele jeito? Vai na igreja. Ah, vai na igreja e faz isso, vai na igreja e faz aquilo. Isso mesmo, vai só na igreja. A igreja muitas das vezes pode ser rodoviária, que as pessoas só vêm do quê? Só vêm do quê? Só vêm de passagem. Porque nunca vai ouvir e nunca vai para ti. Então você nunca deve resumir a vida das pessoas, por exemplo. Porque tem pessoa, eu já evangelizei pessoas, né? Muito interessante, você vai evangelizando pessoas falando de Jesus, né? Aí as pessoas sempre falam assim: mas se for para mim para a igreja para ser assim, para ser como fulano, se for para mim para a igreja para ser como ciclano. Tem pessoas que se apoiam na vida de quem? Do outro, para seguir a Cristo. E assim tem muita gente dentro da igreja. Muita gente dentro da igreja que pensa: eu não vou ser crente assim, eu não vou ser crente assado como fulano. Não, você tem que ser crente como Jesus. Como Jesus. Jesus diz para nós olharmos para Ele. Jesus diz que Ele é o caminho da verdade da vida. Não é o irmão, não é a irmã. Não é o irmão que ainda não mudou. O irmão ainda é daquele jeito. A irmã, amém, Jesus vai tratar com ele. Se ele não quiser mudar, ele é o insensato, ela é a insensata. E acabou. A minha vida e a sua tem que estar na rocha. Porque ninguém, irmãos, vai ser padrão espiritual para mim e para você. Ninguém. Seres humanos? Ninguém. Mas teve um ser humano perfeito, 100% Deus e 100% homem, Jesus Cristo. Ele é o padrão, Ele é o espelho para mim e para a sua vida. Porque os outros não vai ser, as pessoas não serão, porque sempre vai existir um insensato. Lembramos na história, o insensato estava no mesmo, vamos recapitular, o insensato estava no mesmo lugar, ouvindo a mesma história, a mesma palavra lá, mas as atitudes foram o quê? Então, aqui nós temos um universo, acho que de mais de 30 pessoas nessa manhã. Glória a Deus por isso, vamos ter que comprar mais cadeira. Então, vamos lá. Nós temos mais de 30 pessoas aqui nessa manhã. Aí agora você observe, quem estará ouvindo? Quem estará sendo prudente no nosso meio? Quem estará sendo insensato no nosso meio? Jesus sabe. E você também sabe. Você sabe como está a sua vida. Você sabe o que você precisa colocar em ordem nela. Você sabe aonde você precisa mudar. Você sabe construções que você está fazendo que vai acabar, porque está tudo sobre areia, vai cair e vai ser grande a ruína. Então Jesus está falando hoje: ei, põe hoje em ordem. Ei, muda hoje a construção. Você estava construindo errado, você estava pensando errado. Ouve hoje, é sobre a rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, será como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Aleluia. Caiu a chuva, transbordaram o quê? Os rios. Sopraram o quê? E deram contra aquela casa. Veja que é os mesmos problemas, hein? Todo mundo passa pelo quê? Jesus, Deus é maravilhoso, né? Ele usa os mesmos exemplos, digamos assim, os mesmos problemas, passamos por problemas. Deram contra aquela casa. E ela o que, gente? Caiu. E grande foi a sua o quê? Grande foi a sua queda. Irmãos, Jesus não quer que você caia. Jesus não quer que sua vida vire uma ruína. Jesus não quer que sua família vire uma ruína. Jesus não quer que o seu trabalho vire uma ruína. Jesus não quer que os seus sentimentos virem uma ruína. Não. Por isso que Ele está te chamando: seja prudente. Seja prudente. Onde você está construindo a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? As escolhas que você fez. Quando acabou de Jesus dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele ensinava como quem tem o que, irmãos? Autoridade. A autoridade aqui não sou eu, a autoridade aqui é Jesus, dizendo para mim e para você, aonde a minha vida e a sua vida deve estar construída. Eu não sei onde você está construindo a sua vida, mas eu sei que dá para você voltar
e começar a construção dela. Não durma nessa manhã, irmãos. Não durma. Na sua mente, no seu coração. Ouça, porque Jesus fala com você. Glória a Deus. Jesus fala com cada um de nós. Quem somos? A gente vai embora daqui a pouco, vamos cear agora. Mas como eu vou sair daqui? Se eu cheguei aqui sendo um prudente, vou continuar sendo o prudente? E se eu cheguei aqui como um insensato, eu vou sair daqui como um prudente hoje? Jesus te chama. Porque depois que a queda vem, é difícil a gente levantar mesmo. Mas agora, se a minha queda e se a sua queda vem, quando a gente está na rocha, meu cara, Ele levanta a gente. Ele levanta, Ele dá sentido para a nossa vida. Glória a Deus. Em nome de quem? Vamos ficar de pé.